Hoje nós vamos estudar um dos assuntos mais importantes da história medieval e é um tema que aparece constantemente em concursos públicos, Enem e vestibulares. O renascimento comercial e urbano. E presta atenção porque esse tema explica como a Europa começou a sair do mundo feudal e iniciou o caminho que levaria ao surgimento das cidades modernas, da burguesia, do capitalismo e dos grandes estados nacionais. Ou seja, se você entender esse assunto, vai compreender uma enorme transformação da história. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos aprender e vamos começar. Durante boa parte da Idade Média, a Europa viveu sob o sistema feudal. A economia era basicamente agrônoma e a maioria das pessoas vivia dos feudos. O comércio era pequeno, as cidades tinham pouca importância, a riqueza estava ligada principalmente às posses de terras. A partir do século XI, a situação começou a mudar. A população europeia cresceu, as técnicas agrícolas ficaram melhores, novos instrumentos passaram a ser utilizados, entre eles podemos destacar o arado de ferro, a rotação de culturas e melhorias na utilização de animais de tração, com muito mais produções agrícolas, surgiu um excedente e esse excedente começou a ser comercializado, foi aí que o comércio voltou a ganhar força. E aqui entra um tema que cai muito em concurso, as cruzadas. As cruzadas não tiveram apenas objetivos religiosos, elas também ampliaram o contato entre a Europa e o Oriente. Os europeus passaram a conhecer novos produtos, especiarias, perfumes, tecidos finos, tapetes, joias, produtos de luxo. Tudo isso despertou interesse comercial e quanto maior o interesse, maior o comércio. Foi assim que começou o chamado renascimento comercial. Os comerciantes passaram a circular com mais frequência entre diferentes regiões. Novas rotas comerciais foram abertas, os mercados cresceram e as rotas econômicas se intensificaram. Nesse contexto surgiram as famosas feiras medievais. Guarda esse nome porque aparece bastante em prova. As feiras eram grandes encontros comerciais realizados periodicamente. Mercadores de várias regiões se reuniam para vender e comprar produtos. As mais famosas ocorreram nas regiões de Champagne, na França. Essas feiras movimentavam enormes quantidades de mercadorias e ajudaram a integrar diferentes regiões da Europa. Com o crescimento do comércio, o uso da moeda voltou a se expandir. Durante muito tempo, a economia feudal funcionava principalmente através de trocas e pagamentos de produtos. Agora, a moeda voltava a circular com intensidade. Isso facilitava os negócios, facilitava os investimentos e estimulava ainda mais o comércio. Ao mesmo tempo, começavam a surgir novos grupos sociais, e aqui aparece uma palavra fundamental para concursos: burguesia. Os burgueses eram comerciantes, artesãos e pessoas ligadas às atividades urbanas. O nome vem de burgos. Mas o que eram os burgos? Os burgos eram pequenas cidades que surgiam próximas a castelos, mosteiros, cruzamentos de estradas ou centros comerciais. Com o crescimento do comércio, esses burgos se expandiram e muitos acabaram se transformando em importantes cidades. Por isso esse processo recebe o nome de renascimento urbano. As cidades voltaram a crescer, a vida urbana ganhou força, uma nova dinâmica econômica começou a surgir, a burguesia enriquecia através do comércio, mas existia um problema: os senhores feudais cobravam diversos impostos e taxas, isso dificultava os negócios. Por isso os burgueses passaram a buscar maior autonomia. Muitas cidades compraram suas liberdades dos senhores feudais, outros conquistaram os privilégios especiais. Essas cidades ficaram conhecidas como comunas, e isso é outro conceito que aparece bastante em concursos. As comunas possuíam certo grau de autonomia administrativa, elas podiam organizar suas atividades econômicas com mais liberdade. Isso favorecia ainda mais o crescimento urbano. Outro ponto muito importante foi o surgimento das corporações de ofício. As corporações reuniam profissionais da mesma atividade. Isso existiam corporações de sapateiros, ferreiros, tecelões, carpinteiros e muitos outros. Elas controlavam a qualidade dos produtos, os preços, a formação dos trabalhadores e a organização
da produção, dentro das corporações existia uma hierarquia, primeiro via o aprendiz, depois o oficial e por último o mestre. Essa estrutura também costuma aparecer em provas. Com o crescimento do comércio surgiu outra necessidade. Era preciso guardar dinheiro, fazer empréstimos, financiar viagens comerciais e realizar operações financeiras. Foi nesse contexto que começaram a surgir as primeiras atividades bancárias. Cidades italianas como Veneza, Gênova e Florença tornaram-se importantes centros financeiros. Essas cidades enriqueceram enormemente com o comércio mediterrâneo e passaram a exercer grande influência econômica. Outro tema bastante cobrado é a Liga Hanseática. A Liga Hanseática foi uma associação de cidades mercantis do norte da Europa. Seu objetivo era proteger interesses comerciais, controlar rotas, garantir segurança aos comerciantes e aumentar os lucros. Ela dominou boa parte do comércio do Mar Báltico e do Mar do Norte. Quando o comércio cresce, as cidades crescem. Quando as cidades crescem, a burguesia ganha poder. E quando a burguesia ganha poder, o sistema feudal começa a enfraquecer. Esse é um dos pontos centrais desse tema. O renascimento comercial e urbano contribuiu diretamente para a crise do feudalismo. A economia deixou de ser exclusivamente agrônoma, a moeda voltou a circular, as relações comerciais aumentaram e o poder dos senhores feudais começou a diminuir. Ao mesmo tempo, os reis passaram a fortalecer sua autoridade e eles fizeram alianças com a burguesia. Os comerciantes precisavam da segurança para seus negócios, os reis precisavam de recursos financeiros. Essa parceria ajudou a fortalecer monarquias nacionais e a abrir o caminho para a formação dos estados modernos. Olha como tudo isso está conectado: feudalismo, cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano, burguesia, monarquias nacionais. Tudo isso faz parte do mesmo processo histórico. Agora presta atenção nesse resumo, porque isso despenca em concurso. Crescimento populacional na Europa medieval, aumento da produção agrícola, expansão do comércio, influência das cruzadas, feiras medievais, retorno do uso da moeda, surgimento da burguesia, crescimento dos burgos, renascimento urbano, corporações de ofício, Liga Hanseática, desenvolvimento das atividades bancárias, enfraquecimento do feudalismo, fortalecimento das burguesias nacionais. Então, se você dominar esses tópicos, já estará muito à frente da maioria dos candidatos, porque praticamente toda questão sobre o final da Idade Média passa por esses assuntos. E aqui está a grande conclusão: o renascimento comercial urbano não foi apenas o crescimento das cidades, foi uma transformação profunda da sociedade europeia. Ele enfraqueceu o feudalismo, fortaleceu a burguesia, expandiu o comércio, estimulou o surgimento dos bancos e preparou o caminho para a Idade Moderna. Sem esse processo, dificilmente teríamos o renascimento cultural, as grandes navegações e o desenvolvimento do capitalismo. Por isso esse tema é tão importante e por isso ele aparece tanto nas provas. Se você chegou até aqui, já deixa mais um passo importante na sua... você já deixou e já deu um passo importante para a sua preparação. Então deixa seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando a nossa série completa de 40 vídeos de história para concurso. Nos vemos no próximo vídeo, ok?